Pessoal, eu dei o start aqui na gravação. Antes da gente dar o início na aula, eu vou passar algumas recomendações, né, de comportamento, como que a gente deve se portar aqui na plataforma, tá? Às vezes, dependendo aí do curso, a gente libera a câmera, né, libera o áudio. Aqui, assim, quase não acontece aqui na minha aula, porque geralmente eu deixo fechado a câmera, deixo fechado o microfone. Aí quando, né, no momento oportuno, a gente precisa aqui discutir, né, alguma coisa, aí que eu abro o microfone, só geralmente no workshop, né, que a gente pede para o aluno liberar a câmera. Mas mesmo assim a gente tem que saber das regras, né? Então, o Senai pediu para a gente veicular esse vídeo orientativo e a gente utilizar na gravação, tá? Eu vou compartilhar aqui, eu já deixei ele na agulha. Compartilhar ele aqui já direto, vou incluir o som, tá? Para que vocês escutem aí na aula ou na gravação, tá? Pronto, vou liberar aqui, assistam por gentileza. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, essa foi a orientação, né, que o Senai faz aí, né, eu, tutor, os monitores aí, dependendo da turma de vocês, né? Então, precisa de ajuda, né? Dependendo aí, peça ajuda do monitor. O monitor não pode resolver, peça ajuda ao professor, né? Peça para o monitor entrar em contato com o professor EAD aí para tirar qualquer dúvida, tá? E relacionado, né, ao comportamento aí na sala de aula, a gente tomar cuidado, né, com, né, o ambiente onde a gente está. Como eu estou aqui, né, aqui no Senai, né, no estúdio de gravação, é por isso que eu coloco esse fundo virtual aqui, né, para gente ter a aula e sem maiores distrações, tá? Da melhor forma possível. Então, pessoal, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Última aula, a gente fez a análise da primeira parte, foi até a situação, eu ia falar situação de emergência, a solicitação de serviço de manutenção, tá? A um que era referente ao transformador. Agora a dois, vamos lá na nossa pasta de atividade, ó. Então hoje é a SSM, né, a 2017-012. É essa solicitação aqui. Deixa eu ver. Bom, deixa eu tentar abrir novamente. Aparentemente parece que o arquivo está corrompido. Tem problema não, pessoal. Eu vim aqui na nossa pasta.
A gente ainda está na atividade 2, tá? Eu vi que já teve alguns aí que enviaram. Só achar aqui no a SSN aqui. Qualquer coisa eu baixo ela novamente, tá? Estranho. Eu deveria estar aqui. Vou baixar de novo. Vou até tentar lá abrir com outro navegador. Que a gente pode tanto abrir no navegador, tanto no próprio. É, parece que ela corrompeu. Deixa eu abrir a outra aqui, a gente utilizou na aula passada. É, desculpa, gente. Por algum motivo ela corrompeu aqui. Vamos baixar novamente aqui. Não tem problema não. Baixar novamente. Ai, ai. Desculpa, gente. Tô numa gripe danada aqui. Tipo, extrair aqui. É, não era pra estar travada, não. Aqui tá carregando. Meu Deus. Ó, agora abriu, né? Deixa eu. Acho que agora vai dar certo aqui, pessoal. Eu acho que o problema é no armazenamento aqui, pessoal. Porque esse aqui é um outro armazenamento que eu tô usando. É, ele tá com alguma. Eu acredito que seja, como eu tenho muita coisa aqui na pasta, eu vou usar essa daqui do download, tá? Pra gente não perder tempo aqui. Aqui, ó. Essa é SSM2, tá? Ainda é o Hotel Eco Resort. Ó, pelo menos o descritivo abriu. Então, atividade 2, né? O contexto 2 aqui, ó. Contexto um, só relembrando aí, era da subestação, tá? Eu vi, pessoal até, já teve gente que já enviou, já corrigi hoje, e tá ok, viu? É assim mesmo. Você deve fazer, o pessoal já enviou lá a atividade um, né? Que é a memorial descritivo da sua casa. Atividade 2 é, que é o trafo, e também o da lavanderia, tá? Porque aí na atividade 3 a gente vai precisar dessas duas informações, tá? Mas caso você só tenha feito uma, então você vai só utilizar a informação ou da lavanderia, caso você tenha escolhido ela, ou então lá do transformador, tá? Não tem necessidade de fazer os dois, não. É, ó, Henrique preencheu as ordens de serviço referente a duas solicitações, né? A primeira foi lá do transformador, né? Lá da subestação do hotel, né? Ó, se reuniu com o Danilo
Ah, esse aqui esse que foi o contexto que a gente leu aqui, ó. Eu sei que agora, se na última deu um alarme, tá, pessoal? Deu alarme lá na subestação, aí constatou que ela, né, que ela tinha material obstruindo a passagem do, do ar, né, da entrada de ar, porque a subestação é um espaço confinado, e quando é um transformador a óleo, né, igual eu mostrei a imagem lá, né, e quando ele é a óleo, com essa imagem aqui ó, que eu mostrei. Quando é a óleo, resfriado, né, a óleo, você tem que tomar cuidado porque você tem que ter extintor, você tem que ter o laudo do bombeiro falando que aquele ambiente, naquela subestação, ela está segura. Não só o laudo do bombeiro, mas o laudo do engenheiro eletricista atestando que está tudo em conformidade. Aí quando ele é a seco, eu não sei se eu mostrei para vocês. Esse é o exemplo aqui, ó. Deixa eu. Tem um pessoal que eu acompanhei no YouTube, ou o pessoal da Telecom. E se não me falha a memória, eu mostrei para vocês. Mas se não, esse aqui seria um transformador, né, a seco. O pessoal está mostrando o grupo motor gerador, né? Quadro de baixa tensão. Aqui, ó. Aí que ele está na subestação, ó. Esse é o transformador a seco, ó. Ele não tem um invólucro, né? Ele literalmente a armadura da bobina dele aqui, ó, e o núcleo, né, onde o campo magnético vai trafegar aqui, eles estão expostos, né? Quando ele é resfriado a óleo, ele tem aquela carcaça, né, aquele cinza, e ele está imerso no óleo, né, do óleo mineral. E esse óleo mineral, se muito aquecido, ele é igual o óleo que a gente utiliza aí, sei lá, para fritar, sei lá, frango. É, não sei se vocês já viram experimento, até naquele canal lá do Discovery, que aí aquele pessoal lá do laboratório, né, o pessoal que faz testes, aí eles pegaram, acho que foi um peru de Natal e colocaram dentro de um tambor, aquele tambor de 100 litros, com óleo fervente. Deu uma bola de fogo enorme. Então, o óleo, né, o transformador imerso ali no óleo, aquecendo, ele resfria, ainda mais que tem umas aletas aqui, esse óleo fica circulando por ondas de convecção, tá? Mas aí quando ele aquece demais e dá um surto muito alto, né? Essa isolação ele perde, esse óleo aquece e ele se incendeia, tá? Por isso que o bombeiro, né, pede o laudo do engenheiro eletricista atestando que está tudo ok, né? Que a gaiola de Faraday existe, que ela realmente está funcionando como gaiola de Faraday, que tem um sistema de aterramento aqui embaixo, tá? Já quando eu tenho uma subestação com transformador a seco, ele é mais caro, porém não tem esse problema, né, de exigir o laudo do bombeiro e atestando, beleza? Isso que eu mostrei na aula passada. Agora, pessoal, o setor de lavanderia, ó, aí vê quem que pediu, né, a solicitação aqui. Aí você vai, tanto que você vai utilizar o mesmo relatório, né, a mesma folha de relatório. Você vai pegar duas cópias, uma se você for fazer o transformador e a outra se você for fazer da lavanderia. Então, o setor de lavanderia informa que está sem água no reservatório superior de água.
pois um dos funcionários tentou acionar a bomba, né, para retirar água do reservatório inferior, que funciona apenas com acionamento manual. Isso é um problema, né? Acionamento manual, gente. Você tem que pôr ele em modo automático ali para ele acionar na hora que a boia, né, na hora que ela abaixa ali do nível, né? Você pode utilizar uma boia apenas, pessoal. Não precisa de negócio de nível superior, nível inferior, fazer um controle ali. Por exemplo, no laboratório onde eu presto serviço, a gente testa sistema lá com placa solar, né? A gente utiliza um inversor de frequência que a gente liga ele numa bomba de recalque, né, para ele puxar água, para utilizar para o gado, né, para encher ali o coxo ali do gado, para fazer recalque, né, puxar água para cisterna, né, poço artesiano e por aí vai, né? Então, é bem simples, pessoal. A gente utiliza uma boia, né? Sabe aquela boia que a gente utilizou lá na UC de, de projeto. Instalações, se eu não me engano, é instalação elétrica predial. Quer ver essa boia aqui, ó. Só tem esses dois modelos aqui. Essa aqui tem um contrapeso aqui, né? Você pode utilizar na ligação duas. A gente até comentou isso lá no C de instalação predial. Tem até aqui na internet, ó. Você pode utilizar nessa configuração, ó, duas boias, né? Uma com reservatório inferior, outra com reservatório superior. No caso, é o da lavanderia aí do Hotel Eco Resort, tá? E também esse tipo de ligação acontece em prédio, né? Você tem o reservatório inferior, a bomba de recalque leva para o reservatório de cima, né? E aí, por gravidade, ele alimenta todas as instalações hidráulicas ali do prédio. Inclusive, você pode até ter dois reservatórios. Um reservatório que é para alimentação de água normal que a gente utiliza, né? Para banho, para beber e outra que a gente utiliza geralmente num prédio, né, para combate a incêndio também, tá? Então você pode utilizar, tem gente que utiliza três reservatórios, né? Um reservatório o de água e o de incêndio e tem o reservatório de cima, né, que é muito mais fácil ali por gravidade, né? Ainda mais em prédios aí, eu já fiz projeto em prédio de 25 andares, né? Então, você fazer o recalque ali, né? É complicado, né? Você tem que ter um reservatório superior para ele descer por gravidade. Você pode utilizar duas boias no mesmo reservatório, você pode utilizar uma boia para cada reservatório, tá? Então, geralmente é o mais simples, uma boia por reservatório, ou seja, na sua casa aí você tem, né, uma caixa d'água, né? E aí, se a água por gravidade ela não tem uma força suficiente, e aí você não consegue alimentar a caixa d'água, né? Aí você tem que utilizar uma bomba de recalque. Tem o pessoal que utiliza também uma, uma bomba ali de pressão e põe um suspiro a ar bem aqui, para ele dar mais pressão no reservatório. Aí é só um reservatório, né, que fica ali no alto da casa, para ele dar mais pressão nas torneiras, né? Isso acontece demais, porque realmente numa residência aí, né, o pé direito ali, sei lá, 3 metros ali, né? 2 metros, sei lá, e pouco, mais 50 centímetros ali do forro, né? E também, pessoal, não, acho que está aqui dentro aqui o da lavanderia.
E dependendo aí do local aí, eu não sei, ele não indica aí qual que é o do Hotel Eco Resort, mas ele pode também ser esse reservatório aqui, ó, tipo taça, ó. Esse pessoal utiliza um poço artesiano, né? Aí esse reservatório tipo taça aqui para fazer a alimentação, né? Lá do Hotel Eco Resort, né? Aí fala relacionada por manual, tá? No painel de comando e a mesma não funcionou. Necessitamos com urgência solucionar esse problema, né, para que o setor volte a operar normalmente e também que seja implementado no painel de comando da bomba o acionamento automático, né, já que ele é manual, né, para evitar que o funcionário tenha que se deslocar todas as vezes, né, ou, né, pelo menos todos os dias, né, para verificar o nível do reservatório, né? Então isso é o mais lógico a se fazer, né? Não dá para você, eu vou um funcionário para fazer isso todo dia, sendo que você pode automatizar, né? Então, esse é o intuito. Eu já deixei até aqui a análise já pronta aqui para gente. E ó, pessoal, eu vou pegar das folhas lá que a gente tirou aqui. O que vocês vão encontrar é assim, ó. A gente tem aqui, né, ó, a alimentação a partida do motor. Nós temos aqui um autotransformador, ó, que converte aqui de 220 para 120, tá? É o fusível. Tem a parte, quando você chega, você encontra desse jeito aqui, ó. Ah, deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui em AutoCAD, que aí fica melhor para mostrar para vocês. Que eu gerei o DWG, acho que é esse aqui, ó. Só um minutinho, pessoal, o trem tá lento aqui. Ó, isso aqui que vocês vão encontrar lá, ó. Alimentação, né? O painel frontal, né? Tem o acionamento manual aqui, ó. Nível mínimo, né? Inferior, do reservatório inferior. Aí aqui ele mostra tá ligado, desligado, né? O sinaleiro. Então tá desse jeito aqui. Aí o que que você tem que fazer? Deixa eu achar aqui a solução aqui. Isso aqui é da subestação. E acho que eu não gerei aqui. Eu fiz desenho, mas não gerei o DWG. Acabei de abrir isso daqui, né? Realmente não gerei aqui, não. Então, essa aqui seria a solução, ó. Solução é você colocar uma chave. Na maioria, por exemplo, essa mesma solução, eu me lembro que a gente tinha muito cliente de logística, né? Onde você tem os caminhões aí de entrega, né? A logística aí para rodonaves, logística para Log Logística lá de Pernambuco.
A logística da JC Distribuição também, né? Porque, por exemplo, a JC Distribuição, às vezes, é mais vantagem você alugar um local que fica próximo do centro, por exemplo, ele compra grandes quantidades de alimentos, né? Alguns alimentos dá para você armazenar no caminhão, outros você tem que utilizar a câmara fria, não só do caminhão, mas lá da empresa. E aí, às vezes, é mais vantagem, por exemplo, aqui em Goiânia, nós temos ali na Fama alguns locais ali, fica até perto da outra unidade Senai, que são os armazéns para aluguel. Inclusive, um dos clientes é a JC Distribuição, a Rodonaves e, se eu não me engano, tinha uma outra empresa que eu esqueci o nome aqui. Então, às vezes, eles alugam, já compra ali o produto não perecível ou perecível, né? Se ele for perecível, já utiliza a câmara fria do caminhão, já deixa ele nesse, porque a distribuição, por exemplo, aqui na Fama, você faz uma grande distribuição ali nos setores ali vizinho, ou no acesso dos setores ali vizinho, de vários supermercados, né? Por exemplo, a exemplo aí da JC Distribuição, ela distribui, sei lá, para o boteco da esquina, para um açaí da vida, para um Carrefour, né? Ou seja, do pequeno estabelecimento até o grande estabelecimento. E aí lá no pátio onde ficam os caminhões, tem os refletores, né? E aí para evitar, e toda vez isso acontecia, eu já vi isso acontecer em posto de combustível e serviço, né? Aí o que que acontecia lá no pátio da empresa? Escurecia, né, o guarda, né, o que ficava lá de plantão ali fazendo a ronda, né? Ele ia lá no disjuntor, olha só, olha o erro. Ele ia no disjuntor e ligava os refletores. Primeiro, disjuntor, pessoal, apesar dele ligar e desligar, ou seja, seccionar um circuito, disjuntor não é interruptor, viu? O disjuntor ele não foi projetado para você ficar todo dia ligando e desligando igual um interruptor de lâmpada, tá? Ele é um dispositivo de proteção, ele não é de seccionamento. Ele secciona na proteção, né? O ideal é ele só seccionar na proteção. Ou você secciona ele manualmente para dar uma manutenção. Então, pessoal, e dependendo da marca que você comprar, ele não é de boa qualidade. Se você ficar fazendo isso todo dia, você vai danificar ali o relé, né, a parte do termomagnético ali, a câmara de extinção. Então, não é bom você fazer isso. Qual que é a solução? Você utilizar uma chave de três posições, tá? Então, você vai fazer a ligação aqui, né? A segunda solução, né? Você utilizar a chave de três posições, né? O comando manual, né? Fazer o acoplamento do automático, que foi o que foi pedido aqui na SSM, né? Fazer a automação e fazer funcionar novamente aí a bomba, né? Ver o que está acontecendo com ela. Então aqui ó, eu coloquei uma chave de três posições, né? Na posição, geralmente a posição do meio é a posição desligada para você fazer a manutenção, né? Que é o que você está fazendo agora. Na posição ligada, que é para ela estar no automático, né? Igual lá no pátio lá dos caminhões, né? Ela estava ligada no automático dela, era numa fotocélula. Aí essa fotocélula, na hora que escurecia, quando estava claro, né? Luz do sol, ela fica no modo normalmente aberto. Aí quando ela tem um sensor capacitivo, né? Quando escurece, ela vai para o modo normalmente fechado e daí ela liga o circuito, ou seja, ela fica no automático. Então, na posição M aqui, né, no A, desculpa, no A, numa das posições, né, realmente são três, né, a posição do meio você desliga, né, para dar manutenção, a posição do A de automático é para você ligar uma fotocélula, no caso aqui, né, da bomba de recalque, é para você ligar o sensor da bomba, né, na hora que o cantil, né, ela parece um cantil, né, na hora que ela fica flutuando ali, né, no fio d'água,
Aí na hora que vai diminuindo aqui o nível, né? Ela pega e vai descendo aqui, né? Vai descendo de nível aqui. Aí ela aciona o. Ela faz o acionamento lá da bomba, né? A partir do momento que ele vai enchendo o reservatório, ó, ela vai flutuando aqui e subindo, e ela pega e faz o desacionamento ali, ela desliga o automático. Então, assim que ela vai funcionar. Bem simples. E no manual é para você acionar, né, quando para você fazer um teste, né, ou seja, na hora que você quiser. E o que estava anteriormente era o modo só o modo manual, né? Então a chave de três posições, a vantagem dela é essa. Por exemplo, essa mesma solução ela é aplicada também para um grupo motor gerador chamado quadro de transferência automática. O quadro de transferência automática ele tem, né, a posição desligada, né? Daí você vai colocar lá um CLP, né? Vai fazer um acionamento automático. Na hora que chega no período, lembra que vocês viram lá em eficiência energética, né? No período aí fora de ponta aí, no de ponta, né? Que é às 3 horas ali, né? Que geralmente o quilowatt-hora é mais caro. Aí o que que ele faz? Ele secciona, né? Ele joga pro no break ali, né? Liga a rampa, né? Do grupo motor gerador. Aí o grupo motor gerador entra, né? E aí o inversor de frequência desfaz o paralelismo ali, né? Ele pega, desincroniza e aí ele sai, deixando só o grupo motor gerador. Depois das 22 horas, o que que ele faz? Ele faz o processo reverso. Antes dele jogar, né, jogar para a concessionária de energia, e ele vai estar lá no grupo no motor gerador, né, no GMG. Daí o inversor de frequência ele olha a sincronia, né, da fase A, B e C da concessionária com A, B e C do grupo motor gerador, se elas estiverem desincronizadas, né, o controlador ele pega, faz o sincronismo, porque se eu tenho a fase A da concessionária defasada da fase A do grupo motor gerador, na hora que ele acopla, o que que vai acontecer? Vai acontecer curto-circuito, né, com fases de mesmo nome, porque elas estão defasadas. Fase de mesmo nome significa que elas estão o quê? Sincronizadas, estão na mesma fase, né, na mesma angulação, né? Angulação de fase. É, essa aqui é a sugestão aqui de solução, né? Que vocês vão fazer. Deixa eu ver aqui. Qual que é o boarding de automação? É no 7, né? Ó, o painel liga e desliga. Você vai fazer a manutenção aqui entre o 7 e o 8, que aí a chave automática aqui, né? E manual. Elas vão estar interligadas aqui nos pontos, né? Do relé aqui. Agora, eu vou aproveitar aqui, pois eu tenho que gerar o arquivo AutoCAD aqui da solução para até para mostrar como exemplo aqui para vocês, né? Fornecer aqui. Agora, a segunda parte, ó, da lavanderia, né? Lembra que é o mesmo formulário, tá? Então, ó, o requisitante foi o Wilson, né? O setor é a lavanderia. Lembra que você tem que fazer, aí dependendo aí vamos supor, do formato do formulário, né? Às vezes não é nem um formulário físico, às vezes é um sistema, igual o pessoal da concessionária da Equatorial utiliza aqui, né? Todas as OS, elas são formulários automáticos, né? Aí na hora que você vai preencher a APR, né? Análise preliminar de risco, você já acessa lá no celular ou no tablet, né? Primeiro eles implantaram no tablet.
É muito mais fácil eu entregar um celular com dois chips, né, um Android aí para ele, que aí um chip ele utiliza, que é para na hora que ele está de plantão, e outro chip é o pessoal aí dele numa mesma máquina, né? Fica muito mais fácil. E daí ele instala o app nesse com dois chips aí. O ramal aqui, né? Uma vez eu prestei serviço ali na Ambev, né? O pessoal na época usava aquele Nextel, né? Quem que lembra daquele? O setor é a lavanderia, né? Qual o equipamento, a tag que você vai colocar e o local, né? Bomba d'água no reservatório, no nível mínimo, né? O inferior, e o painel de comando, né? Fazer a atualização dele, né? Tirar o modo manual para o modo. Até coloca aqui, ó. O local, né? Ah, não, só o local, que tá certo aqui. Equipamento está parado? Sim, né? Aqui na solicitação de serviço de manutenção, ele está parado. E o nível de urgência é imediata, né? Porque você, né, fazer o funcionário ir toda vez, e se essa água acaba aí no momento ali. E uma coisa, pessoal, que vocês têm que entender com os serviços, por exemplo, shopping center, hotéis aí, né? Ainda mais hotéis de alto padrão, pousada, você tem que fazer uma manutenção, sabe aquela manutenção, não sei se vocês já ouviram a máxima, né? Eu mesmo já falei isso. Eu quero trabalhar nessa empresa, porque ninguém faz nada, né? Mas lê do engano. Às vezes você não está vendo o trabalho, porque o pessoal faz, por exemplo, no shopping center, né? No shopping center o pessoal faz o serviço só de noite. Ah, é trabalho noturno, é. Mas é a única hora que eles têm tempo, porque de dia, né, no horário comercial, eles precisam o quê? Precisam vender, né? Então, você imagina, você pagar um quiosque ou então uma loja gigantesca dentro de um shopping. Imagina quanto que não é o aluguel. Então, você literalmente tem que fazer dinheiro, né? A forma de você fazer dinheiro é quando de uma manutenção, quantas vezes a equipe lá que eu trabalhava foi trocar piso, né? E o pessoal que vai no shopping nem percebeu que o piso foi trocado numa madrugada, né? Então, geralmente, o pessoal da manutenção elétrica, hidráulica, construção, né, de novas lojas ali, né, sempre é na madrugada que eles trabalham ali, né? Então, dependendo. E aí você não vê, né? Ah, não, eu não. Aqui, nossa, o eletricista aqui, né, ele deve. Nossa, deve ser fácil trabalhar aqui, porque eu não vejo nunca nenhum, né? Então as coisas não, né, não tem defeito, então ele não trabalha, né? Ele fica só de plantão. Não. É porque o horário dele é de madrugada, é à noite, dependendo aí, né? Igual esse aí, esse com 15 dias, né? No Hotel Eco Resort, 15 dias trabalhando diretão e depois, ainda mais que é na Amazônia, né? Trabalhando diretão e 15 dias de folga, mano, né? Então, ó, escrever de forma breve, né? O que que você vai fazer, ó? Verificar a chave de nível, né? Do reservatório inferior, né? Para ver qual que é o problema. Provavelmente ou está desconectado, ou esse nível aí, né? Quando fala chave de nível, é o sensor ali, né? É o que eu mostrei ali. Se é o que eles estão utilizando lá, né? Ver se ele está com defeito. Geralmente você leva um novo ali e troca para ver se ele funciona com esse novo. Se ele não funcionar, então não, às vezes não é o equipamento, tá? Após solucionar o problema, né, ou trocando a chave de nível, ou fazendo alguma manutenção ali, né, implementar a automatização, que foi a dica que eu dei aqui, né, colocar uma chave de três posições aqui na automatização do processo. Descrever detalhadamente, né, e de forma ordenada o serviço, ou seja, é o passo a passo, é o que a gente viu lá em instalação do CEP, né? Lembra que eu mostrei para vocês o POP, né? O procedimento operacional padrão? É um procedimento passo a passo em que cada passo você tem o problema ali, né? O que que você vai solucionar, né? O
o serviço em si, né? Vamos supor que ele está dividido. Eu dividi esse aqui em 10 passos, né? Então, cada passo tem um risco e tem a sua, né, a forma de mitigar, né? De diminuir ou de anular esse risco, né? E isso está em conformidade lá com a NR9, né? Que atualmente chama PGR, né? É o antigo PCMAT. Então vamos lá, ó. Pegar o diagrama funcional do painel, né, de comando da bomba d'água, verificar se tem água no reservatório inferior, né? Às vezes não tem água, às vezes o sensor ali está estragado, igual eu comentei, né? Todos esses comentários que eu fiz, eu fui analisando aqui no diagrama e constando aqui, ó. Verificar se tem tensão no painel de comando, né? Às vezes não é ele que está queimado, é por isso que eu falei, coloca um novo e ver se ele funciona. Se não funcionou, às vezes ele não tem, simplesmente não tem alimentação. Às vezes o pessoal não tem um cabo, né? O cabo de energia ali, ele foi roubado literalmente, né? Verificar que foi, acho que o que aconteceu lá na UC anterior, né? É verificar se tem tensão, né, no painel de comando, nos terminais de saída da bomba, né? Verificar se tem tensão nos bornes 4 e 5. 4 e 5, ó, lá no painel de comando, ó. Ó, alimentação de comando. Aí você vai procurar aqui, ó. Que é o 7, que é o 8, né? O 10, 11, 12. Ó, 4 e 5 é aqui, ó. Tá vendo que aqui você tem a parte de força, né? E aqui a parte de comando. Igual a gente aprendeu lá em instalações elétricas industriais, né? Que tem o autotransformador, né? Aí lembrando que tem comando que funciona com a tensão ou de 220, né? Alternado, ou 110, ou 127, né? O famoso 127, ou uma tensão específica daquele equipamento ali, ou de um inversor, né? Ou de uma soft start, dependendo, né, da aplicação que a gente está utilizando ali, né? Então você vai verificar com as pontas de prova se tem tensão entre o 4 e 5, que é a alimentação. Aqui é a lógica, né, o comando, e aqui é a potência. Verificar se o relé térmico foi atuado, né? Como tem aí, por exemplo, se tem água no reservatório, né? Verificar no painel de comando se a chave de nível está fechada, né? E está fechando, né? Desculpa. O contato para alimentar o contator C1 aqui, ó, tá vendo? Ó, o contator C1, a gente tem as bobinas aqui, ó, o borne superior o A1, borne inferior o A2, né? Sexto passo, ó, verificar se há tensão entre os bornes 5 e 7. Aqui, deixa eu acionar aqui o. A gente verificou primeiro se tem tensão aqui, ó, no 4 e no 5. Depois, primeiro aqui, ó, se tem tensão, né, em volt. Depois no 5. Onde é que tá o 5 aqui? Deixa eu achar aqui. O 7 tá aqui, né? Entre o 7, deixa eu ver, era o passo 6, né? Verificar se tem tensão entre os bornes. Aqui tá o 6, aqui o 5, ó. Então, entre a alimentação aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui. Seria para segunda verificação aqui, ó. Entre o 5 e o 7. Aí você vai ver a entrada aqui, ó. Verificar se há tensão no contator 1. Verificar se o estado do contator, né? Se ele foi acionado ou não, né? Às vezes aqui o selo ele tá pronto, ele tá feito aqui no. Seria bom eu utilizar o original, né? Que a gente encontrou, né?
mesmo. Tô vacilando aqui, ó. Aí, 4, 4 e 5. 5 e o 7. Ah, agora faz sentido agora. 5 entre o 5 que é esse ponto aqui, né? E o 8, que aí você vai verificar a botoeira aqui, o selo, né? Beleza? Aqui entre o 5 e 7, você vai verificar aqui que é o relé térmico, né? Aí lembrando que o acionamento é só manual, né? Ou seja, é uma partida direta aqui. Aqui é a chave de nível, né? Que ela vai, se ela tiver a fio d'água, né? Na flutuação ali máxima, ela vai estar aberta, né? Do jeito que está aqui no desenho, né? Agora, se a flutuação dela, né, tiver abaixo do nível aqui, ela aciona e fecha o sensor aqui, né? Ó. Aí pega e fecha aqui. Aí alimenta o contator e aqui o selo já está feito. E aí ela faz o às vezes da partida, né? Isso mesmo. Deixa eu ver o que mais. Se a tensão nas bobinas do contator 1, verificar o estado do contator, né? Após verificar e identificar a falha no painel de comando e encher o reservatório superior, deverá implementar a automatização. É agora sim, né? Você vai fazer o paralelismo aqui, ó, tá vendo que é o. Deixa eu colocar os dois lado a lado aqui, que aí fica até mais fácil. Estão vendo aqui, ó, isso aqui é no modo manual, né? Partida direta aí que a gente viu lá na UC, lá de. É a primeira atividade lá de instalações elétricas industriais, né? Daí, ó, tá vendo que tem um paralelismo aqui, ó. Por quê? Porque dependendo do modo, ó, se tiver aqui, tá tudo desligado, né? Tanto o manual, né, na posição do meio aqui, ó, tanto o manual quanto o automático vai estar desligado. Essa que é a lógica aqui desse comando. Se tiver no automático, aí é esse que vai estar ligado aqui, ó. Então, o automático, vocês estão vendo que vocês vão o quê, ó? Alterar aqui o desenho aqui, ó, vai fazer o paralelismo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E criar o ponto entre o 7 e o 8 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o Borne, que aqui já tem os que será o Borne, e você vai, desculpa, gente. E aqui, ó, lá no painel, lá nos bornes de ligação, ó, esse ponto aqui, o 10 ele já tá lá, né? Só que ele não tá energizado. Então você vai fazer o paralelismo aqui, ó, e utilizar a chave de 3 posições para fazer isso, né? No sinal automático, aí esse daqui fecha, né? E tanto ele toma controle, né, do nível do reservatório superior, né? Que aí lembra que o inferior ele puxa a água do inferior, né, a bomba de recalque, leva para o nível superior, e aí o nível superior só vai fechar a partir do momento que a boia lá tiver no fio d'água lá. Aí ele pega, fechar não, ele vai abrir, né, novamente aqui. Então ele vai fazendo isso automaticamente, né? Se está no fio d'água, ele está aberto. Se está abaixo do fio d'água, ele fecha aqui, né? Então ele vai ficar fazendo isso o tempo inteiro, né? Enquanto
tiver água aqui nesse reservatório puxando do inferior aí, né? Pode ser um reservatório tipo taça, né? Igual eu mostrei para você. E aqui o manual ele vai funcionar igual funcionava antes, né? Um selo, ó, tem né, o botão de ligar, né? O selo aqui, né? Porque ele tem um retorno por mola, tá? E aí você vai utilizar o Born 10 aqui, ó. Por isso que no desenho ele tem o 10 aqui, por quê? Porque aí eu utilizei a simbologia aqui do reservatório, do sensor aqui, né? Do reservatório de nível, né? Da chave. Aí nessa posição, todos os dois vão estar desligados. Posição do meio aqui. Na posição manual, aí já vai ser diferente, né? Aí aqui fecha. E aí só vai ligar se eu vier aqui no painel e fizer o acionamento. E só desliga se eu, né, vir. Ah, não, mas ele tem um sensor aqui, tá certo. Aí o sensor ele abre aqui, não tendo necessidade de eu apertar aqui, né? Aí no caso, né, esse que era o problema, né? Ele tava só no manual, né? Aí para desligar, ele não desligava não, tá? Ele nem ligava e nem desligava aqui. Aí eu teria que desligar aqui e ligo aqui, ó. Pô, eu tô olhando, tô falando e olhando no errado aqui, né? Então, na verdade é esse daqui, ó. Aí, só para você entender, ó. Aí aqui liga, aqui desliga. Aí se o sensor ele tá com defeito, né? Ou não tá com alimentação elétrica, ou ele quebrou, né? Se danificou. Aí é ele que faz às vezes de desligar aqui, né? Mas sempre para ligar, eu tenho que vir aqui e acionar. Por isso que esse automatismo aqui ele foi pedido. Então vocês vão repetir esse mesmo a simbologia aqui do sensor, colocando em paralelo aqui, né, para a chave de três, para o acesso da chave de três posições, tá? E o acionamento, né, que fecha aqui a chave para o automático aqui, tá? Aí esse risco, né, essa linha é o dash, né, o tracejado aqui é para simbolizar que que essa chave de três posições aqui ela está interligada, né? Igual a chave de transferência lá do QTA, né? Do quadro de transferência automático, tá? É basicamente a mesma lógica, tá? Após verificar, identificar, né, a falha do painel, reservatório, já falei, né? Deverá implementar o automatismo. Aí você implementa aqui. Você pode fazer. Teve aluno que pegou esse arquivo. Esse arquivo é o que está com vocês aqui, que vai para vocês. PDF, né? Aí teve aluno que simplesmente aí ele desenhou aqui de lado. É isso mesmo, né? Imprimiu, aí pegou e desenhou. Teve aluno que fez todo esse desenho aqui no A4, né? E fez o paralelismo aqui. Eu falo paralelismo, é colocar em paralelo mesmo, é ligar. Lembra que o sistema eletropotência, as tomadas, né? Todos os equipamentos que a gente utiliza, eles estão em paralelo. Paralelo quer dizer o quê? Ligado no mesmo ponto aqui, né? Tem o paralelismo da fase, né? Que aí é a senoidal sincronizada. E existe o paralelismo na hora que a gente faz a aferição de tensão igual o método que eu mostrei aqui para a gente achar as falhas aqui, né? Ou seja, eles vão estar ligados no mesmo tensão, né, de comando aqui e no mesmo comando, né, aqui do painel frontal aqui do de desligar, né? Você poderia desligar ele simplesmente aqui, ó, vem aqui desligar aqui ou, né, quando ela está funcionando, a chave de nível do inferior, ela faz esse trabalho aqui, tá? Atualizar o diagrama funcional, né? Fazer essa atualização que eu estou mostrando aqui, incluindo o automatismo, né? Que
acrescentar essa chave de nível, a chave de três posições e fazer essa simbologia aqui mostrando que eles estão interligados, né, por uma transferência automática, tá? Qual o tipo de manutenção? Corretiva não planejada, né? Ocorreu o problema, você foi chamado lá, tá? Então, ó, materiais necessários: uma chave de nível para instalar no reservatório superior, que é essa aqui. Chave de três posições, né? Automático, manual e desligado para instalar no painel de comando. Cabo para interligação do comando e da chave de nível, aí, né? Os cabos aí que a gente utiliza, né? Instrumentos e ferramentas. Você utilizou multímetro, chave Phillips, né? Que é o pessoal chama. Mas tem uma estrela também. O pessoal chama de estrela, mas realmente tem um perfil aí de estrela que chama. Fita isolante, o cadeado para você fazer o tagueamento ali, né? Falar, olha, tem um profissional, igual ali no Arroz Cristal, ali na Ambev, né? A gente coloca ali o crachá, tipo o crachá mesmo, né? Fulano de tal está trabalhando nesse circuito. Favor não operar, não é nem desligar, né? Favor não operar ele. Ou seja, tanto para ligar quanto para desligar, né? Ele está tagueado, né? E ele está travado com o cadeado ali, né? Beleza? EPIs, né? O capacete, o óculos de segurança, luva isolante para baixa tensão, né? É, o fardamento RF, né? Com tratamento anti-chama, né? E aquela roupa é um brim, né? Com aquele tratamento químico ali. Ah, se tiver o tratamento também, né? Para que tem com nitrato de prata ali também, né? É, para transformar a roupa ali em gaiola de Faraday, né? Também é bom. Mas no caso, o ideal é para subestação, que foi foi a primeira fase da atividade. Isso que é o suficiente. Profissionais, né, no setor de manutenção o eletrotécnico e o setor da lavanderia que requisitou, né, a subestação de serviço de manutenção, né, a SSM. Descreva os riscos envolvidos, né, o risco choque elétrico, para a gente não tirar zero aqui, né, durante os testes e instalação no painel, né, de comando da bomba ou automatismo, né? Risco de queda em altura, né? Ainda mais se esse reservatório for igual eu citei aqui, é o tipo taça, né? Que é isso daqui, ó. Que aí ele tem essa escada tipo marinheiro, né? É, Ou seja, você vai ter que estar utilizando. Ah, então deixou. Se tem risco de queda em altura, então tem. A gente esqueceu do cinto tipo paraquedista, né? Como é uma escada tipo marinheiro, né? Isso eu estou supondo que é um reservatório que se fala que tem superior, tem trabalho em altura, né? Cinto tipo paraquedista, trava-quedas, trava-quedas, talabarte, talabarte de posição, né? Para ele ficar posicionado lá na altura e se ancorar, né? Para ter as duas mãos livres ali para fazer o serviço, né? Verificar lá se deu defeito, né, na chave de nível, talabarte de posição e, e o talabarte para você subir. Mas geralmente essa escada tipo marinheira, ela tem uma linha de vida um cabo de aço, né? E aí até o trava-quedas, muitos já deixam essas torres de transmissão de celular também é do mesmo jeito. Fica aqui na escada marinheiro aqui, ó.
Você já tem uma linha de vida já nela, né? Já está instalada aqui. Inclusive o Talabart, o trava-quedas, né? Antigamente ele era considerado como um equipamento de proteção coletiva, porque nesses casos ele fica e ele é adequado para cabo de aço, tá? Lembrando que tem um trava-quedas adequado para linha flexível, né? Que é a corda, e tem o trava-quedas adequado para cabo de aço aí. Tá? No caso, o mordente dele ali, o kame, né? Que na hora que você, né, faz a queda ali, né? Ele é tipo uma alavanca, né? Que aí ele faz o estrangulamento ali. Aí, no caso, se não me falha a memória, os dentes do para cabo de aço, se não me falha a memória, eles são menores ali. Para isso mesmo, para a corda. Os dentes é como se fosse uma engrenagem ali, né? Ele tem esse formato ele tem um formato de unha, né? É uma alavanca, o pessoal chama de kame, né? Aí na hora que há a queda, ele se movimenta para cá e aí a corda flexível, né? O cabo, a linha flexível, então o cabo de aço, ele vem e estrangula ele, né? O cidadão cai aqui, ele estrangula e aí trava, né? Aí quando é cabo de aço, ele tem uns dentes assim bem pequenininhos aqui. E para a corda os dentes são maiores, porque ela é flexível, né? Então ele precisa se prender mais. Com um dente bem fininho, ele não consegue. Já na linha rígida, né? Na linha rígida, ele precisa só. É como se fosse aquele tênis, aquele para futebol um cravo ali, né? Um cravo. Então, os dentes eles são maiores. Então, é talabarte de posição, talabarte em Y, né? Para você subir. Aí você coloca um no nível superior, né? Deixa ele travado aqui, tira do nível superior, coloca acima. Depois que você trava ele o de cima, é que você solta o de baixo aqui, né? Então, talabarte em Y. Y, fardamento, né, com tratamento anti-chama e o calçado para eletricista, ok. Acho que eu não esqueci de mais nada, não, porque tem risco em altura, né? Então precisava a gente colocar. É isso mesmo. A autorização foi o Wilson Nunes, né? O serviço foi executado aí pelo Henrique, né? E o recebido pelo Wilson aí. Aí eu coloquei a data lá da SSM, né? Da solicitação aqui, ó. Aí foi em 16/8/2017, tá? Por isso que eu coloquei essa data aqui. Porque tem alguns exercícios que a gente cria a data, né? Como ele não tem uma padrão aí. Beleza? Então essa aqui foi a segunda fase aqui da análise, né? Lá do serviço de manutenção para a lavanderia lá do Hotel Eco Resort. Aí próxima aula que é o análise do último exercício, pessoal. Aí por isso que eu já pedi para deixar o. Quer ver, ó? Deixa eu compartilhar novamente aqui. Ó, já pedi já para a monitora colocar aqui o material extra, né? Que é da Anel, tá? E aí, por que que eu coloquei nessa posição aqui? Porque vai ser a última aula, né? Vai ser a Web 4. Aí, nesse caso aqui, a de hoje é a segunda parte lá da solicitação de serviço, né? A de final 2 aqui, tá bom? Aí o material já pode ir acessando aqui, pode dar olhando aqui.
quem já tem a curiosidade já de começar a fazer, né? Alguns alunos já gostam de ir estudando aí sozinho, já enviando para ver se está certo, se está correto, né? Mas lembrando que todos que enviaram até agora eu já corrigi hoje, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?